Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Dia 10 de junho de 2025. Horário 15 horas 16 horas. Estamos assistindo o senhor Bolsonaro colocando a sua pureza, seu comportamento, toda a sua sabedoria, identificando a administração do Biden, do crime perpetuado, da interferência das eleições da República Federativa, da mesma forma que ele procedeu nos Estados Unidos também, como o senhor Trump. Da mesma forma que ele estabeleceu interferências nas votações na Europa, todas as fraudes, utilizando os 17 certificados a trabalhar para ele e dar proventos financeiros através da USAID. Tudo isto averbado pelo documento da família Bush, que na missa do George Bush, ele colocou no cartão para a família Clinton, para a família Obama: sinto muito, eles sabem de tudo. Em caixa alta, no convite do seu, da missa do seu velório. Então, todo esse dossiê se localiza em 60 agências de inteligência, todos a identificar os pagamentos feitos ao Irã, a toda uma elaboração de nações que querem se perpetuar através dos funcionários públicos inseridos no Poder Judiciário, na Câmara Parlamentar e no Executivo de esses 195 países que comportam a membresia da ONU. As investigações da arbitragem internacional identificaram estes elementos. Nós temos constatação da pureza, do caráter do senhor Bolsonaro, que fez até uma piada com o narcotraficante Alexandre de Moraes, conhecido como Tenente do Comando da Capital. Ele, conjuntamente com toda a membresia dos terroristas que se venderam para o controle do Irã,
e que estão embasados na subversão e terrorismo no conglomerado financeiro dos BRICS. Tudo isto já com revelações. Então nós temos tudo isto processado e a delação premiada do Luiz Inácio Lula da Silva na Interpol. Ele se fez presente, não quis fazer exame dactiloscópico nem de DNA, alegando que estavam numa visita de Estado com o senhor ministro Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal de Justiça, com o representante da Polícia Federal da República Federativa do Brasil. Isto tudo elaborado com uma certidão de que a Interpol estaria manipulada no território americano da América do Sul, cujo membro é um delegado da Polícia Federal, que o seu currículo estabelece que ele tem estudos de fauna verde. E isso não procede, não qualifica ao combate do narcotráfico comercial e do terrorismo. Certamente que a diretoria da Interpol averbou que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva será preso em qualquer país em que tenha tratado com a Interpol, inclusive o Brasil. Já foi descoberto que membros da IA, Inteligência Artificial, China, estão manipulando todo o sistema judiciário do Supremo Tribunal Federal, de sentenças, de monitoramento, a todos aqueles que são contra ao proceder de tomada do país, do continente sul-americano. O Brasil está e faz parte, conjuntamente com o Banco Central brasileiro, Banco Central chinês, e coloca a população civil à escravidão. E os membros do pleno da Corte, que fazem parte desta trama, identificados. Então o embate é de guerra mundial. As sanções estabelecidas contra o Brasil colocam eles inoperantes. Eles não vão poder comprar nem vender nenhum tipo de comércio, porque estão com cláusulas de barreiras. Eles não podem comercializar com ninguém no planeta. Da mesma forma que o Irã, da mesma forma que Cuba, e também todos os componentes dos BRICS. Sociedade de cleptocracia, de ditadores, opressores da humanidade. Estamos numa guerra nuclear já, em que todos eles se subiram contestando o tribunal, o Supremo Tribunal Mundial, que estabeleceu o 27.
em 1º de junho de 2026, onde a moeda vigente é o ABERO. ABERO. Então, estes insurgentes certamente vão querer sentenciar o senhor Bolsonaro e todos que compõem o seu gabinete a tentativa de golpe que eles não cometeram. Ao contrário, eles levaram a publicidade desta trama entre os chineses, entre os BRICS, que eles querem dominar o planeta. Estamos já cientes a captura imediata destes elementos que cometeram crimes entre fronteiras dos Estados Unidos da América e procederam a prejuízos trilionários contra a cautelada janela de correio, monitorado por 60 dias de vigência a investigação de qualquer indivíduo. Eles interferiram fora das leis do EMILAT, do procedimento legítimo, porque se eles fizessem as missões, eles não seriam atendidos. E ficaria comprovado que eles têm querer praticar crime contra o monitoramento de terroristas, de predadores, de indivíduos, funcionários públicos, ao delipêndio, ao enriquecimento ilícito, ao extermínio da população do planeta, através de envenenamento, de vacinas com veneno. Tudo isso já é comprovado. Então, Alexandre de Moraes, filho de uma puta, conjuntamente com todos os filhos da puta do Supremo Tribunal Federal, vocês cometeram crime contra a humanidade. São predadores, são agentes chineses, são do narcotráfico, e isso tudo com prova de resultado. Então, quem está falando é o interventor do Tribunal Penal Internacional, do Tribunal Internacional, do Supremo Tribunal Mundial, que estamos exercendo a captura de todos vocês, filhos de uma puta, nunca mais a relatar e ver o desfecho deste crime continuado, processados por você. Não haverá e não há possibilidade de retrocesso, porque vocês são o pior que existe na humanidade. Vamos às matérias. Dia 10 de junho, horário 16h30. Maiores informações entraremos em contato. E o meu pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Meu pix de sobrevivência é meu CPF 510 466 447 34. Plataforma Mercado Pago. Com vocês, Supremo Tribunal Federal, o óbito
tortura de 7 cidadãos livres, onde vocês agendaram os compadrinhos de sindicatos que fizeram roubo de mais de 900 milhões de reais e que vocês mataram juízes. Um deles que procedeu a inserir o irmão do Lula a ser preso. Ele foi encontrado morto neste final de semana. E o Zanin está procedendo, através das informações do seu escritório de crime, que eles grampeam, monitoram todos os juízes e eles mesmos mandaram vender sentença e que eles agora estão procedendo à prisão, em que eles todos se favoreceram desse dinheiro de venda de sentença e não levaram ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Tribunal de Exceção é uma Gestapo. Eles todos estão inseridos no crime infame que procede, como foi no passado recente da Segunda Guerra Mundial, o Terceiro Reich. São vocês mesmos, identificados, filhos de uma puta. E o pelotão de cumprimento será a sentença determinada em Nuremberg. Procederemos já. Vamos às matérias. Vamos lá, Brasil, 5h45 da tarde, Fábio Alvarenga trazendo aqui a última notícia. Por gentileza, eu gostaria que você ficasse até o finalzinho, porque é a notícia mais importante aqui do dia. Envolve mais uma marretada, uma martelada bomba de Zanin que quer nomes de servidores do STJ em inquérito sobre vazamento de dados e vendas de sentenças. Meu irmão, a Polícia Federal continua batendo na porta e nós estamos aqui com fontes do Estadão para atualizar você sobre o andamento da mega investigação envolvendo corrupção no judiciário, e a única coisa que eu peço para você é que você faça parte desta família que tem compromisso com a verdade dentro de um jornalismo independente. Fábio Alvarenga atualizando vocês aqui agora, dia 9/6/2025. Muito bem, o magistrado Cristiano Zanin pediu ao Superior Tribunal de Justiça, que é o STJ, que imediatamente compartilhe a lista, o listão negro, meu irmão, a malha fina de todos, não é um não, todos os servidores que atuaram ou que já passaram pelos gabinetes de ministros João Otávio Noronha e Mauro Campbell. Sim, Corregedor Nacional de Justiça desde 1º de janeiro de 2024. Ou seja, agora o magistrado pede que a Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal chegue ao alto escalão do judiciário sobre vendas de sentenças e vazamentos de dados. O que acontece? Isso é muito importante para o Brasil, porque isso envolve uma faxina, meu irmão, uma varredura nesses esquemas vergonhosos no Poder Judiciário. A decisão acolhe indicação da própria Polícia Federal a partir das suspeitas de que alvos de inquéritos sigilosos sobre relatoria
Ouvidoria de Noronha, gente, Campbell, tinham sim acesso privilegiado às investigações. A PF apura a origem dos vazamentos. Os ministros não são investigados, mas não descarta a possibilidade de fazer aí um pente fino, uma varredura em gabinetes, em e-mails, ligações, telefonemas, residências e por aí vai. Ou seja, a Polícia Federal, a mando do magistrado Zanin, continua sim fazendo a varredura. Campbell, então, é o relator da Operação Fêmeas 19, que mira autoridades do Tocantins, inclusive o governador Vanderlei Barbosa, sob suspeita de desvio de recursos do gripão da China para a distribuição de cestas básicas. O governador foi alvo de buscas em sua residência, como eu falei, em seu gabinete em agosto do ano passado. Ele nega irregularidade. É claro, quando a Polícia Federal bate na porta, todo mundo nega irregularidade, ainda mais envolvendo esquemas de corrupção. Ou seja, vocês estão vendo, desde o gabinetes do STJ até o alto escalão de vendas de sentenças envolvendo inclusive lobistas, a Polícia Federal, a mando de Zanin, continua fazendo aí o pente fino. Ao Estadão, o Campbell então informou que já determinou ao seu gabinete que providencie imediatamente as informações solicitadas pelo magistrado Zanin. Abre aspas, no nosso gabinete o acesso aos autos de investigações da inteligência da Polícia Federal é muito restrito, limitadíssimo, daí nossa certeza de não ter havido qualquer vazamento por qualquer dos raros servidores deste gabinete com acesso aos autos de investigação. Fecha aspas. O que ele está dizendo aqui, praticamente afirmando, é o seguinte: Zanin, você tem acesso total aqui no nosso gabinete, a Polícia Federal. Nós vamos provar aqui que nós não vazamos nada, nós não participamos de nada. Então que a Polícia Federal entre aqui dentro através de investigações a mando de Vossa Excelência e faça o pente fino. Bom, pelo que eu entendi, é isso que está acontecendo. E é isso que nós esperamos que aconteça, que a Polícia Federal consiga realmente ter acesso aos autos dessas investigações para provar aos brasileiros que, de fato, nada demais realmente teria acontecido. Bom, esperamos que não tenha acontecido no lado desses gabinetes, mas agora, a respeito aí do alto escalão do STJ, a Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal continua sim trabalhando a todo vapor para poder esclarecer não só aos réus investigados, não só a Polícia Federal, não só a própria corte, mas sim ao povo brasileiro que paga seus impostos aí, impostos caríssimos, altíssimos, estão tendo aí seus direitos infelizmente negados a respeito de saber a verdade de esquemas vergonhosos que acontecem infelizmente dentro do STJ. Esperamos que eles aprendam a lição, esperamos que eles aprendam o que de fato aconteceu dentro desses esquemas vergonhosos e não participem mais dos mesmos e que a justiça aconteça dentro do tribunal do STJ, que é também a casa do povo, mas é a casa da justiça. A justiça, ela precisa ser o exemplo. Uma vez que ela não é o exemplo, o que acontece? O povo brasileiro é o primeiro a pagar a conta. E isso daí, meu irmão, tá errado. O povo deveria ter uma justiça limpa, uma justiça transparente. Esperamos que o magistrado Zanin, dentro dessa investigação mesmo da Polícia Federal, possa derrubar, sim, esse alto escalão vergonhoso que vem envergonhando o nome da nossa justiça. E se Deus quiser, nós vamos daqui para frente descobrirmos que
quando há uma investigação séria, quando há um andamento sério, todos aqueles que fizeram parte desses esquemas aí vão cair sim, porque se não caírem através de investigações, vão cair na cobrança do povo brasileiro, o povo que merece toda a verdade. E assim nós finalizamos aqui esta notícia a todos vocês, pedindo mais uma vez, por gentileza, se inscrevam aí em nosso canal, o Direto no Assunto, hoje 9/6/2025. Vocês ouviram aí um assunto importantíssimo, um pente fino da PF, uma marretada bomba, martelada bomba de Zanin, que pode realmente hoje, 9/6/2025, derrubar gente grande. Gente, pessoas do alto escalão com certeza vão cair na malha fina e a verdade, ela precisa prevalecer, porque é muito triste ver esse povo brasileiro, pagador de impostos que mereciam a verdade, se deparando com corrupção, gente, dentro do judiciário. É uma vergonha e nós não vamos tolerar isso daí. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus. Se inscreva aí, gente, no canal, compartilhe os nossos vídeos, ative o sininho de notificação e não se esqueça de fazer o seu comentário, porque o seu comentário ele é muito importante para nós. Daqui a pouquinho nós voltaremos aqui, se Deus quiser, com novas informações. Fiquem todos com Deus e até mais. Fala, meus queridos! Intervenção militar, Bolsonaro inocentado e Moraes na mira do presidente Donald Trump. Primeiro, cenário internacional. As tropas estão nas ruas em plena intervenção militar. Agora já está no Texas, em vários outros estados, mas ontem à noite já prenderam um monte. E o exército chegou em peso, né? O presidente Donald Trump chama agora os Marines. Os Marines também estão presentes. O governador da Califórnia quer proibir a entrada dos Marines. Vai ter uma briga aí. Mas o bicho tá pegando. Tensão política lá fora cresce cada dia. Agora, no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro pode estar prestes a virar o jogo. Novos desdobramentos no processo contra ele reacenderam o debate. Será que o ex-presidente será inocentado? E, por fim, o Alexandre de Moraes volta ao centro das atenções. Juristas levantam possibilidade de responsabilização direta. E o presidente Donald Trump pressiona o Alexandre de Moraes. O que vai acontecer com o Alexandre de Moraes com essa falcatrua desse julgamento? O Alexandre de Moraes, o presidente Donald Trump, quer ele preso. Será que essa vai ser a chance de botar as sanções diretas sobre ele? Vamos falar também sobre isso. Galera, não esqueça os 4 Cs. Curta, comente, compartilhe e contribua com o canal. Vamos começar com essa intervenção militar aqui na Califórnia, nos Estados Unidos. Já está se espalhando para muitos outros estados, então o presidente Donald Trump precisa agir rapidamente. Pessoal, é como eu falo para vocês, essas pessoas que você está vendo aqui, certamente não são imigrantes ilegais, não são nem imigrantes, são pessoas que nasceram nos Estados Unidos e a maioria deles, pode ter certeza, são militantes esquerdistas, pessoal do MBL exatamente destruindo tudo. Olha essas imagens para você entender o bicho pegando. Vamos lá, olha isso. Olha isso. Carros destruídos, uma destruição total. Eu tô tirando o som, pessoal, porque o som... Olha isso. Throwing shit, dude. Hands up, don't shoot. Olha só isso aqui, vamos lá. Tem bastante imagem para vocês entenderem o que está acontecendo. Opa, essa aqui deu tilt. Vamos ver se a gente consegue outra. Vamos ver essa aqui. Peraí. Fucking fascist piece of shit! Stop hitting people! Nobody
chat. É, pessoal, o bicho tá pegando. O bicho tá pegando. O bicho tá pegando. Essa é a realidade. O bicho tá pegando aqui nos Estados Unidos. Eles querem fazer isso para tentar prejudicar o presidente Donald Trump. Vamos lá, olha só. Yeah, we've got some action here, Aaron. Apologize. I want to get back to Bill Malugin. He's live there. He and Tommy Chu is his photographer. Bill, what are you seeing? Because we're seeing a lot. Hey, Trace, well, this new, random, massive group of protesters. Aí você vê os soldados, né? Você pode ver que isso aí já não são mais policiais, são soldados. Que é intervenção militar na Califórnia. Os soldados estão todos aí. Meu amigo, o bicho tá pegando. Vamos falar mais sobre isso na nossa live de hoje. Claramente que nós temos o depoimento do Bolsonaro. Vamos tentar transmitir isso também. Mas certamente eu não quero... Eu sei que vocês querem saber o que está acontecendo também aqui nos Estados Unidos, porque isso é muito sério. E já tem outros estados também. E por isso que o presidente Donald Trump, ele trouxe... Aí, de acordo com a esquerda americana, está tudo sob controle. Como é que está tudo sob controle? Como é que está tudo sob controle? Está tudo destruído. Esses caras destruindo tudo. E aquela coisa, o maior problema disso tudo aqui, das destruições, é que os gringos pensam que nós, todo imigrante, é isso aí. Não. Isso aí são um bando de pandilheiros, né? São um bando de pessoas de gangue, pessoas de... E aí, eles que estão fazendo isso, tá? São pessoas que... Por exemplo, aqui na Califórnia, se o Dodgers ganha um Mundial, eles quebram tudo. Se o Lakers ganha, eles quebram tudo. Ou seja, já estão profissionais em quebrar tudo. Então, agora aproveitaram isso para quebrar tudo. Então, isso aí não são imigrantes. São militantes de esquerda fazendo política. É isso que está acontecendo aqui. Militantes de esquerda fazendo política. Vamos lá. Mais matéria para você ver. Olha só. Olha isso. Olha isso. Isso aí... Olha só a destruição. Isso aí vai ajudar em quê? Olha o que eles estão fazendo. Olha isso. Destruindo tudo. Destruindo tudo. Olha isso. Isso. Dale. Isso. Tá doendo? Boa. Yeah, we good, bro. We good. Yeah, we good. Isso, militante. Olha só, jogando pedra nos carros da polícia. Meu irmão. Complicado. Estão espalhando para mais cidades, né? Mais cidades agora, não é só em Los Angeles. Agora tem outras cidades também. Vamos lá, tem mais cidades. Aí veio o Gavin News que disse que é um protesto
né? Supostamente um protesto pacífico, né? Aí, ontem à noite, olha só, começaram a prender várias pessoas, porque agora está proibido você fazer manifestação, protestos em Los Angeles, na Califórnia, proibido. Qualquer lugar agora está proibido, que a gente chama de assembly. Você não pode fazer protesto, se juntar em nenhum lugar agora na Califórnia, como se fosse um estádio de sítio, na intervenção militar. The police just said we're all under arrest. Ele tá falando aqui, o policial falou que nós estamos todos presos. A policial cercou toda essa galera e falou, tá todo mundo preso. Ó, ele cercou, tá todo mundo preso. Liga pra mamãe, meu filho, liga pra mamãe pra buscar ela pra cadeia. É isso aí, tá todo mundo preso. Isso. Todo mundo preso. Você repara, pessoal, que tudo com capacete, tudo com equipamento, ou seja, isso aí não é imigrante. Imigrante não tem capacete, não tem equipamento de manifestação. É o pessoal da Antifa, isso aqui é tudo o pessoal da Antifa querendo causar tudo isso. Então aqui estão presos, né? O policial falou que estão todos presos, e aí chega o ônibus. Chega o ônibus para levá-los. O ônibus levando todo mundo preso. Vamos lá, mais imagens, ó. Eu mostrei ontem pra você, olha isso. Olha isso. meu irmão, mas o presidente do Trump tá agindo da forma certa, tá agindo da forma correta, eu acho que é isso mesmo. Pessoal, se vocês, como eu falei, né, os 4, 6, curta, comente, compartilhe, contribua com o canal. Aqui tá o Pix, se você quiser, tem 2 Pix diferentes, você pode ajudar em qual você quiser. Agora, se você fala assim, Fábio, eu quero mais vídeos sobre os Estados Unidos, mais vídeos sobre esses protestos, vá no comentário, diga, fala pra mim se você quer, eu faço mais vídeos sobre isso, tem muita coisa mesmo. É que tem tanta coisa acontecendo no Brasil, tanta coisa acontecendo nos Estados Unidos, que fica difícil fazer os vídeos para as duas coisas, né? Agora vamos ao Brasil. Nós tivemos o depoimento ontem, o Gustavo Gaia fez um vídeo interessante, vamos falar um pouco sobre isso, analisar o vídeo do Gustavo Gaia, que será que o presidente Bolsonaro com isso ficou inocentado? E a pressão sobre o Alexandre de Moraes, que o presidente Donald Trump já quer prendê-lo. E agora, vai movimentar essas sanções contra ele? Vamos lá. Se você não teve tempo de acompanhar todo o depoimento do Mauro Cid, então não se preocupe que dá para resumir ele em 3 ou 4 trechos para você entender a gravidade do teatro que está sendo feito ali, o quão horripilante, o quão asqueroso tem sido. Vamos lembrar, Mauro Cid, várias delações que mudaram de versão. Depois faz o áudio, onde ele manda o áudio falando que estava sendo coagido, ameaçado. Aí tem a ameaça à família dele, à esposa, ao pai dele. Basicamente que eles seriam presos se ele não falasse exatamente o que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Aí depois de tudo isso, eles tiveram a coragem de colocar esta pessoa, que é a única delação que eles têm contra Bolsonaro, e nem é uma delação lá tão boa assim, você vai ver, e colocaram ele para fazer um depoimento hoje. Na frente lá de todo mundo, tá? Atrás dele tá todo mundo que ele tá destruindo a vida dessas pessoas tentando se salvar. De certa forma eu sinto até pena da tortura que esse cara sofreu. Mas vamos lá, os principais trechos que vale a pena assistir separado é o primeiro, esse aqui, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu e leu esse documento? Sim, senhor, recebeu e leu. Ele fez algumas alterações no documento? Sim, senhor, ele de certa forma enxugou o documento, né? Ele enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões, né? Somente o senhor ficaria como preso. Somente o Alexandre de Moraes seria preso. Os outros foram retirados em caso. Muito interessante isso aí. Eu acho que todo mundo torce para a prisão do Alexandre de Moraes. O resto
Primeiro, eles estão falando aqui de um documento, que é a tal minuta do golpe, que até hoje ninguém viu, não foi apresentada. É a coisa mais impressionante que já se viu em qualquer processo, em qualquer julgamento, em qualquer investigação. Um grupo de pessoas podem ser condenadas a 40 anos por conta de um documento que não existe e não é apresentado. Essa minuta do golpe que eles falam constantemente o tempo inteiro, ninguém viu. A única menção que nós temos sobre a tal minuta do golpe tá aqui, ó, Mauro Cid. E aí vem a parte curiosa. Na minuta do golpe, a suposta minuta do golpe, que é uma decretação de estado de sítio que teria que ser aprovado pelo Congresso. Vou falar isso de novo aqui, ó. Exatamente. O Bolsonaro falou assim, né? A visão é essa. O Bolsonaro pega o documento e ele fala, né? Se for aprovado tudo direitinho, se realmente houvesse tudo aquilo ali, assim seria feito melhor. Só isso, né? E não aconteceu nada. Isso aí foi só se. Essa minuta que ninguém viu, até se ela existisse, para ser tornada efetiva, ela teria que ser aprovada pelo Congresso. Tá bom? Pois bem, fala que o Alexandre de Moraes seria preso. Ou seja, preste atenção, esse aqui está julgando um suposto crime que aconteceria contra ele. Ele é a vítima. Isso aqui é horripilante, gente. Isso aqui seria bastante para anular qualquer julgamento. Tomou conhecimento que houve por parte do então presidente, o Jair Messias Bolsonaro, ordem de monitoramento do relator dessa ação penal, ou seja, do meu monitoramento? De novo, tá aqui questionando sobre uma suposta ordem do Bolsonaro para monitorar ele, o juiz que está julgando quem? O Bolsonaro. Ministro, o único momento que o presidente pediu alguma informação do senhor foi já no final do ano, em que ele recebeu uma informação que, teoricamente, o general Mourão estaria se encontrando com o senhor em São Paulo. Então, ele queria confirmar se... E aí, pessoal, você acha que o Mourão é um tremendo de um traíra? Sim ou não? Porque que conversa é essa do Mourão se encontrar com o Alexandre de Moraes? Estranho, né? Muito estranho tudo isso, né? Será? Não sei. Se essa reunião teria acontecido. Mas é porque quando fala monitoramento, né, para a gente já visualiza um monitoramento constante. Né? Isso nunca teve essa ordem, nem essa determinação. Nunca existiu. Aquele monitoramento que a imprensa fez um escândalo, na verdade era uma pergunta que o Bolsonaro fez. Ó, dá uma olhada para mim, vê se o Alexandre de Moraes encontrou com Mourão. Porque o Mourão, como vocês sabem, traiu todo mundo, né? Tava querendo trair o povo brasileiro. Fez aquela palhaçada, ninguém mais acreditava no Mourão já há muito tempo. Agora vamos pegar um próximo trecho, que é esse trecho aqui, ó. Vamos lá. Exatamente. A mídia espalha dizendo que era monitoramento. E é simplesmente uma pergunta. E aí, o cara lá se encontrou com o Zé Ruela? Sim ou não? Monitoramento. Mídia vagabunda. Pessoal, 4Cs, pessoal. Curta, comente, compartilhe e contribua com o canal. E diz pra mim se você quer mais vídeos sobre a Califórnia, sobre os Estados Unidos. Bota 1. Todo mundo que botar o número 1 aí, eu vou entender que você quer vídeo sobre a Califórnia, os Estados Unidos. Excelência, ministro Alexandre. Esse aqui é o melhor de todos. Esse daqui, por si só, deveria ser o bastante para anular o julgamento. Fux fez a pergunta que anula o julgamento. Excelência, ministro Alexandre me concedeu todos os vídeos, áudios e que eu tive a oportunidade de ouvir. E aqui consta que, em várias ocasiões, o senhor falou que, nessa qualidade de anteparo, o senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar minutas do Estado de Defesa, Estado de Sítio e etc. e tal. Que tudo teria que ser aprovado pelo Congresso, tá? Esse documento foi assinado? Não, senhor. Só para você entender, todo julgamento é porque supostamente o Bolsonaro ia dar um golpe através de uma minuta. Minuta que até agora ninguém leu, que ninguém viu e que ele não assinou, e quem comprova isso é o dono da única delação que está sendo usada contra ele. Está de sítio e etc. e tal. Esse documento foi assinado? Não, senhor. Não foi assinado. Em nenhum momento não foi assinado. Inclusive, era a grande preocupação do comandante do Exército, por isso que ele me chamava várias vezes, era que o presidente assinasse alguma coisa sem consultar e sem falar com ele antes. Porque, de certa forma, de todo aquele imbróglio ali de pessoas, desses grupos que eu dividi, ele acabava sendo a voz mais lúcida que ia conversar, que dava um entendimento maior do que estava acontecendo.
Isso por si só deveria ser o bastante para anular tudo. Então, vou resumir para você entender o que aconteceu hoje. O cara que foi torturado, ameaçado, coagido, que teve várias versões diferentes, até que eles conseguiram aquela para usar como uma delação, tá? Faz uma delação com um documento que ninguém viu, que se existisse precisaria ser aprovado pelo Congresso e que mesmo assim o Bolsonaro não assinou, mesmo com, e aí ele fala, mesmo com toda a pressão para que ele assinasse, Bolsonaro optou por não assinar e o documento ninguém sabe qual é, ninguém viu, só se sabe que entre uma das ordens do documento, do decreto, era a prisão do Alexandre de Moraes, que está julgando o caso. Se você encontrar um julgamento abominável desse jeito em Cuba, pode ser que você encontre. Em qualquer outro país democrático, você jamais encontraria uma vergonha dessa acontecendo no judiciário. Pessoal, nós todos sabemos disso, né? Nós todos sabemos que é um teatro, é uma piada, mas aquela coisa, né? Com essa situação, com esses ataques, porque o próprio Eduardo Bolsonaro, ele comemorou, né, com o que aconteceu ontem. O Eduardo Bolsonaro comemorou. Então eu vejo que os Estados Unidos, né, com tanto problema aqui nos Estados Unidos que eu mostrei para vocês, mas isso pode fazer com que as sanções venham mais rápido, né? Essas ações do Alexandre de Moraes, ele apareceu muito contente, ele apareceu feliz. Você vê que ele tentou mudar para dar uma imagem de que ele não é um ditador, ele sabe que estava gravando, então ele precisou mudar o jeito dele, mas mesmo assim eu acho que ele está muito preocupado, como o próprio ministro falou, que ele estava na parede, estava apanhando muito. Então ele está preocupado, ele sabe que ele vai ter que... Ele vai se ferrar, ele sabe que ele vai se ferrar, e por isso que ele está tentando de tudo para fazer essas coisas. Mas é isso aí, vamos torcer. Hoje, mais tarde, a gente vai ter aí, de repente, o Bolsonaro dar o testemunho dele hoje, e vamos fazer mais vídeos sobre os Estados Unidos e sobre o nosso querido presidente, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, tenham um dia maravilhoso, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Se vocês botarem aí que vocês querem mais vídeos sobre os Estados Unidos, sobre essa intervenção militar aqui, onde os militares estão presentes agora, e estão prendendo todo mundo, e estão fazendo isso também em outros estados, para que não cresça como cresceu aqui. Aqui já está espalhando para todas as cidades, já está em Los Angeles, já está aqui cidade aqui perto, está tudo quanto é lugar. Mas o Trump vai vencer mais essa. Deus abençoe a todos, te vejo no próximo. Chegará o dia em que citaremos outros nomes além de Sean Combs. E há muitos nomes. A lista já é longa. Estão dizendo que Leonardo DiCaprio fugiu para a Itália para evitar o fiasco de P. Diddy. Thomas sobre as alegações de P. Diddy. Ela foi embora imediatamente depois disso. Depois da prisão de Diddy, uma lista com nomes de celebridades que fugiram do país começou a circular na televisão. Quem são essas pessoas e o que elas estão tentando esconder? O que está acontecendo por trás desse julgamento que está mexendo com tanta gente poderosa? A verdade por trás disso tudo pode ser muito mais intensa e perigosa do que parece. Desde que as autoridades federais prenderam Diddy, a alta cúpula de celebridades parece estar em pânico, como se a conexão de internet tivesse caído justamente no meio do festival mais badalado do mundo. Agora, surgem relatos que indicam uma verdadeira debandada de nomes poderosos, desaparecendo em luxuosas vilas na França e recantos isolados da costa italiana, quase como se existisse um programa secreto de proteção para milionários sob ameaça. Isso deixa claro, o problema já ultrapassou Diddy e alcança algo muito maior. Dezenas, talvez centenas, de fitas comprometedoras que supostamente expõem figuras icônicas de Hollywood em situações que fariam até os episódios mais inocentes parecerem desenhos infantis. Você está preparado para conhecer o que a imprensa chama de lista Diddy? Começando pelo principal nome nessa corrida desesperada para sumir do mapa, Kevin Hart. O comediante que sempre se destacou pelo bom humor agora se transformou no homem que tenta, a todo custo, comprar uma passagem para qualquer lugar longe daqui. Pode parecer absurdo, mas há quem diga que ele está fugindo para evitar enfrentar possíveis acusações sérias. Apesar da fama de piadista incansável, o que se vê hoje é um Kevin retraído, preocupado e na defensiva. Tudo isso ganhou força após um vídeo de uma festa em hotel em 2010 voltar a circular pela internet. Nele, Diddy convida garotas para o quarto e Kevin, visivelmente desconfortável, tenta se esquivar com risadas nervosas dizendo algo como: "Não vou deitar na cama com ninguém." Você sabe exatamente do que estou falando. Mas aqui vem a parte que poucos esperavam. Uma testemunha de reality show revelou que a relação entre Kevin e Diddy
era muito mais próxima do que aparentava, chegando ao ponto de supostamente compartilharem o mesmo interesse amoroso. O enredo envolve traições, ameaças veladas e uma mulher que acabou presa no meio desse jogo de poder. Parece que, para silenciar qualquer denúncia, o casal usou até a produção do reality show para controlar os rumores. Essa mulher, que se relacionava simultaneamente com Kevin, que é casado e pai, e com Didi, estaria sob pressão para manter tudo em segredo, sob o risco de processos judiciais. A situação se complica tanto que não estamos falando de um simples triângulo amoroso, mas sim de uma trama digna de um quebra-cabeça conspiratório. Imagine só as provas que poderiam existir caso isso tudo seja verdade. Para Kevin, parece não haver outro caminho a não ser fugir dessa tempestade. E agora, mudando de cenário, vamos falar de Usher. Você se lembra daquele trecho estranho de um vídeo ao vivo, onde Didi comenta quase que casualmente que eles costumavam acordar juntos e disputar uma luta pelo cereal Frosted Flakes? Na hora, a galera riu, achando que era só uma piada bizarra. Porém, com o passar do tempo, esse trecho ganhou uma conotação sombria, parecendo um sinal do que estaria por trás das câmeras. Uma fonte próxima revelou que Didi estaria envolvido em uma situação grave com Usher, que chegou a ser hospitalizado por conta disso. Quando perguntado sobre o ocorrido, Usher deixou claro que aquilo não foi brincadeira. Uma experiência de vida difícil que marcou sua infância. E não dá para falar de Usher sem lembrar do controverso Puffy Flavor Camp, o tal acampamento que virou sinônimo de escândalo. Muitos fãs acreditam que Usher pode ter testemunhado mais do que revelou, sendo parte de um mistério muito maior que envolve Didi. Agora, com a investigação em curso, há uma expectativa enorme por mandados judiciais e provas que podem ser divulgadas a qualquer momento, como se fosse um fenômeno viral na internet. Mudando o foco para a Itália, país conhecido por sua culinária, vinhos e aparentemente por ser refúgio de quem quer escapar da justiça. Nos dias que seguiram a prisão de Didi, nomes como Leonardo DiCaprio e Tobey Maguire foram vistos por lá, levantando suspeitas sobre uma possível fuga estratégica para um território sem acordo de extradição. Seria apenas uma coincidência ou uma movimentação calculada para evitar investigações mais profundas? Leonardo, em particular, tem um passado repleto de encontros e eventos relacionados a Didi, incluindo festas lendárias e até projetos em conjunto. Fontes próximas ao ator afirmam que ele se afastou do produtor há anos, classificando as imagens que circulam como coisas do passado. Mesmo assim, é inegável que Léo estava presente nas grandes celebrações de Didi, incluindo seu aniversário de 50 anos, onde foi flagrado em cenas descontraídas. Seus representantes insistem que Leonardo está focado na carreira, no ativismo ambiental e na vida pessoal, longe dos problemas legais que cercam Didi. Contudo, para o público, fica a dúvida: será que aquelas fotos e vídeos antigos vão voltar para assombrá-lo? Parece que sim. E a presença dele em solo europeu agora só aumenta os rumores de uma possível tentativa de escapar do escândalo. Quanto a Tobey Maguire, ele também não fica fora dessa história. Recentemente, ele foi visto desfrutando do sol Mediterrâneo em uma luxuosa embarcação na Riviera Francesa, acompanhado de Leonardo e um grupo seleto de mulheres sofisticadas. O que as câmeras captaram? Imagens que, segundo insiders, revelam um lado pouco conhecido e bastante controverso desses dois bons rapazes de Hollywood, mostrando que, por trás dos holofotes, a realidade pode ser bem diferente do que aparenta. O ator de 48 anos, conhecido por interpretar o Homem-Aranha, optou por um visual discreto e despretensioso durante seu passeio. Usava uma camiseta preta básica, shorts de banho com estampa e um boné preto. Os acessórios eram mínimos, apenas um par de óculos escuros e uma garrafa d'água para se manter hidratado, indiferente às lentes dos paparazzi que não paravam de clicar. Apesar de ter mantido um perfil relativamente discreto nos últimos anos, ele parecia tranquilo e de bom humor enquanto caminhava pelo porto ao lado de Leonardo DiCaprio. A dupla, que na juventude era conhecida como parte da famosa posse de Hollywood, mostrou que ainda sabe como aproveitar férias com estilo, cercados por modelos, sol intenso e vistas de milhões de dólares. Entre o grupo estava a modelo britânica Nam Gill, que roubou a cena com um vestido longo de estampa de oncinha e acessórios neon. Mas foi a vibe cool e natural do Tobey que capturou a atenção dos fãs de longa data, acostumados a vê-lo longe dos holofotes. Apesar de não ser alguém que busca manchetes, sua presença em Saint-Tropez reacendeu a curiosidade sobre sua vida social e sua proximidade com Léo. E claro,
com Didi. Agora, vamos a outro nome controverso que pode estar tentando escapar do radar. Ela entrou nas nossas casas com risadas e tênis, mas agora, Ellen DeGeneres aparentemente dançou para fora do país. E o timing dessa saída é suspeito. Poucos dias após a prisão de Didi, soube-se que Ellen já tinha arrumado as malas. Por quê? Será que ela deixou o ZEUA? E sabe o motivo? Não tem nada a ver com o Trump, apesar do que muitos pensam. Quando culpam o Trump, isso se chama bode expiatório. E para quem já foi usado assim na vida, sabe exatamente do que estou falando. Não estou dizendo que Trump é santo, mas ele está sendo usado como distração para esconder casos muito mais sombrios. Pedofilia, vídeos comprometedores e tráfico de crianças. Pessoas estão deixando o país justamente para evitar que essas listas vazem. E aqui está o problema. Didi não era apenas um convidado do programa dela, era presença frequente, quase como um passageiro constante. Isso não era uma entrevista comum, era quase uma confissão pública. Em uma das aparições, Didi apareceu até com um soro intravenoso no braço, dizendo que tinha sido dopado novamente nos bastidores. Na época, ninguém levou a sério o que parecia uma piada estranha de Ellen. Mas agora, com tudo vindo à tona, essas declarações soam muito suspeitas. Segundo o processo movido por Cassie e várias denúncias, os apagões eram tão graves que a recuperação exigia intervenção médica. Isso não é festa, é algo muito além. É importante dizer que Ellen não foi acusada de nada, mas não significa que os nomes que ela colocou em evidência não possam citá-la durante os processos que se avizinham. É só uma questão de tempo. Seguindo, temos outro par de nomes que também aparecem nessa teia: Steven Twitch Boss e Anne Hatch. E sim, eles têm uma conexão inquietante com Ellen e Didi. Um vídeo antigo em que Ellen chama Didi de Cuddle McNuggle Stuff viralizou, e a internet especula que havia algo mais do que risadas e passos de dança nessa amizade. O que deixa tudo ainda mais estranho é o timing. Twitch, o ex-DJ de Ellen e muito querido pelos fãs, faleceu em 2022, em um aparente suicídio que chocou o mundo. Pouco antes, Anne Hack, ex-namorada de Ellen, morreu em um acidente de carro devastador. Oficialmente, ambos os casos foram tratados como tragédias acidentais, mas a internet não engoliu essa versão. Rumores se espalharam rápido, com TikTokers, detetives amadores do Reddit e teóricos da conspiração apontando para um padrão, uma cultura de silêncio, intimidação e controle. E a fofoca mais quente é que Ellen poderia estar envolvida, direta ou indiretamente, nesses eventos trágicos. Afinal, ela já enfrentou denúncias de ambiente tóxico em seu programa. Então, até que ponto não vale a pena questionar o que mais pode estar escondido? Agora, para fechar, temos Jennifer Lopez, uma figura que parece nunca conseguir um descanso das polêmicas. Entre seus altos e baixos, relacionamentos tumultuados e um retorno à mídia marcado por controvérsias, seu nome agora surge ligado a Didi de um jeito que pode abalar sua imagem. Para entender isso, precisamos voltar aos anos 90, a época em que J.Lo era considerada a parceira inseparável de Didi. Mais de 2 décadas depois, seu nome reaparece nos jornais, não pelos hits ou tapetes vermelhos, mas por acusações que envolvem tráfico de armas, obstrução de justiça e cobertura de crimes violentos. O centro dessa história é um tiroteio famoso ocorrido em uma boate de Nova York em 1999, que marcou a vida de todos os envolvidos. Naquela noite congelante de 27 de dezembro, Didi, Jennifer Lopez e o rapper Shyne, Jamal Barrow, comemoravam em um clube badalado. Entre música, garrafas e áreas VIP, uma briga estourou por volta das 2h55 da manhã. Testemunhas dizem que o conflito foi entre Didi, Shyne e um homem chamado Matthew Scar Allen. Armas foram sacadas e 3 inocentes acabaram baleados. A confusão foi enorme. Gritos, vidros quebrados e sirenes ecoando. Quando a poeira baixou, todos os 3, incluindo Jennifer Lopez, foram detidos. Sim, J.Lo foi presa naquela noite e as fotos da sua ficha policial rodaram o mundo. A estrela pop glamurosa, pego em uma situação completamente fora de seu controle. Mas é aí que a história começa a ficar suspeita. Jennifer foi liberada rapidamente e as acusações contra ela foram descartadas, enquanto Shyne acabou assumindo a culpa, enfrentando 3 acusações de tentativa de homicídio, agressão e posse ilegal de arma. Ele sempre alegou que agiu em legítima defesa. Será que foi mesmo? Contratou advogados, venceu as acusações e saiu livre. Mas agora, o processo movido por Lil Rod está jogando uma luz nova.
e muito mais pesada sobre toda essa história. Documentos do tribunal revelam que, em uma conversa privada, Diddy teria admitido ter sido ele quem puxou o gatilho, e não Shyne. Pior ainda, a denúncia alega que Jennifer Lopez foi quem levou a arma para dentro da boate. É isso mesmo, a garota do Bronx, aquela que parecia tão boa moça, estaria supostamente envolvida como mula para um dos nomes mais poderosos do hip-hop. Segundo o processo, senhor, Combs confessou que foi ele o responsável pelo tiroteio na boate em Nova York e que Jennifer Lopez, na época sua namorada, levou a arma para ele e a passou logo após ele se envolver numa briga. Pense bem, isso não é apenas um detalhe, é participação ativa em um crime de nível grave. Mas como assim as acusações contra ela foram arquivadas? Quem a protegeu? Dá o que pensar, né? E agora, décadas depois, com o cerco federal se fechando em torno do império de Diddy, adivinha quem sumiu do país? Isso mesmo, J.Lo está notoriamente ausente. Ela foi vista do outro lado do mundo, longe da tempestade que se forma. Claro, celebridades viajam o tempo todo, mas o timing deixa a gente desconfiar, no mínimo. Fontes próximas à investigação dizem que agentes federais já estudam reabrir o caso do tiroteio de 1999, principalmente com os novos depoimentos de Lil Rod e outras testemunhas. Então fica a pergunta: será que os federais já estão interrogando Jennifer Lopez? E se não, por que ela ainda não falou nada publicamente? Isso não é mais fofoca velha. É uma possível investigação federal envolvendo crimes com armas, obstrução da justiça e até perjúrio. Se J.Lo realmente levou a arma e entregou para Diddy, os investigadores vão querer saber o que ela lembra, o que viu e, principalmente, o que tem escondido. E no estilo clássico das celebridades, pessoas do passado de J.Lo começaram a falar, incluindo seu primeiro marido, Ojani Noah, que decidiu abrir o jogo. Eles foram casados de 1997 a 1998, antes dela assumir o namoro com Diddy. Mas, segundo Ojani, o motivo real do divórcio é muito mais complicado do que a mídia revelou. Ele diz que, enquanto cuidava do restaurante dela em Pasadena, Jennifer já trabalhava com Diddy em Nova York, e foi aí que tudo começou a desmoronar. Em suas próprias palavras, eu perguntava para Jennifer, o que eu fiz para você me levar aos tribunais? Você me acusou, mentiu, inventou coisas sobre mim, ligou para empresas e emissoras para me boicotar. Ele ainda afirma que ela o sabotou em Hollywood, e agora finalmente está respondendo à altura. Mas aí fica ainda mais insano. Em uma postagem que viralizou no Instagram, Ojani comentou sobre os tais freak-off parties de Diddy, as mesmas festas que Cassie e outras mulheres denunciaram em processos por abuso sexual, tráfico e manipulação. Ojani foi direto. Não eu, nunca. Mas minha ex, Jennifer Lopez, sim. Perguntem para ela. Perguntem sobre os X-Tapes, os 7.134 brinquedos e o óleo de bebê. Espera, o quê? Isso mesmo, X-Tapes, brinquedos, óleo de bebê. Essas não são expressões jogadas ao acaso. Foi um recado claro, não só para J.Lo, mas sobre seu possível envolvimento no mundo secreto de Diddy. Ele chegou a postar uma lista. Um suposto registro de celebridades que participaram ou estiveram envolvidas nas festas polêmicas de Diddy. E lá estava, bem no meio, o nome de Jennifer Lopez. Agora, não podemos garantir a veracidade dessa lista, nem afirmar que J.Lo tenha feito algo ilegal. Mas o padrão, convenhamos, é no mínimo preocupante. Uma a uma, pessoas ligadas a Diddy estão se calando, desaparecendo ou sendo citadas em processos. E o silêncio de J.Lo, mesmo após o vídeo de Cassie vazar, só aumenta. Fãs se perguntam, por que ela não se pronunciou? Ela não comentou sobre o tiroteio, não repudiou Diddy, não falou sobre os processos, as buscas em suas propriedades ou as denúncias perturbadoras de Cassie e outras mulheres. Perguntaram para ela se tinha algo a dizer sobre as acusações. A resposta: olha, não vou comentar. É estranho, não? Com o alcance que ela tem, era de se esperar que pelo menos dissesse algo, especialmente agora que o movimento de apoio às mulheres na indústria está tão forte. Mas não. Ela desapareceu dos holofotes, apareceu em fotos com Ben Affleck ou simplesmente sumiu em viagens internacionais, enquanto a justiça do ZEUA se fecha sobre seu ex. E agora? Se o caso de 1999 for reaberto, pode apostar que Jennifer Lopez estará na lista de testemunhas. Os investigadores vão querer um depoimento completo, e talvez até mais que isso. Se as acusações de Lil Rod forem comprovadas e outros confirmarem seu papel,
J-Lo pode enfrentar sérios problemas legais. No melhor cenário, será ouvida e liberada. No pior, pode ser acusada de cúmplice em um crime que já tem mais de 20 anos e ainda não viu justiça. E Shyne, o homem que cumpriu 10 anos de prisão, foi deportado, boicotado e praticamente apagado da indústria. Se ele estava protegendo Diddy e J-Lo ajudou a encobrir, as consequências podem ser devastadoras. Agora, a pergunta que não quer calar. Jennifer Lopez ajudou Diddy a escapar da justiça em 1999. Está escondendo algo? E quanto tempo até a verdade alcançá-la? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, essa bomba está só começando a explodir. E muito mais nomes vão cair nessa história. E vocês, o que acham? Deixem suas opiniões nos comentários. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.